Olá, Oi, muito boa oi! tarde. Está começando o Entre Estamos Família. Sejam todos chegando. muito bem-vindos a esse espaço que é seu também. Verdade. Tudo bom, Daleide? Boa tarde. Prazer estar contigo, amigo, amiga, juntos em mais um Entre Família. Nessa semana toda especial, semana temática Eu no Universo. Para você que acompanhou ontem com a gente, já viu, né? Nosso cenário tá Foi lindo. tão bom o tema de Foi ontem. incrível, né? E o de Sim, hoje promete muito, viu? E Para muitos demais. pais, uma preocupação, né? É. E, de fato, as meninas deram um toque especial aqui no cenário para lembrar que esse tempo foi separado para falarmos de temas extraídos da revista Esperança Eu no Universo. Quem sou eu no universo? E hoje, precisamente, convidando os pais, os responsáveis por essa garotada, o tema é... Pois é, vamos falar hoje, meu filho saiu da igreja, e agora? O que fazer? Ou, né, se os pais estão sentindo aí que os filhos estão esfriando na igreja e tal, quais são os passos que nós como pais, né, precisamos prestar atenção para saber se o filho, a filha está esfriando aí nos caminhos do Senhor? Presta atenção que o programa de hoje vai ajudar e muito. E quem vai nos ajudar também, Daleide? É o doutor em aconselhamento familiar e também pastor teólogo, mas hoje dedicado a cuidar das famílias, dos relacionamentos, doutor Edemar Lamarques. Muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. E você aí de casa sempre bem informado com a gente, com algumas notícias muitas vezes até pitorescas, mas que faz muito sentido pra gente aqui nesse papo de família. E tem hashtag hoje. Temos o nosso hashtag com a Josi. E aí, Josi, o que você conta de bom pra gente, menina? Olha, eu já estava com saudade, de fato. Que cenário maravilhoso! Gente, hoje eu vou falar de um resultado de uma pesquisa que apontou que os jovens estão levando os pais para entrevista de emprego. Algo diferente, inusitado, né? Também, para contextualizar ainda mais o assunto, o tema do programa de hoje, eu trouxe alguns dados de jovens que saíram da igreja ou que optaram aí a ser sem nenhuma religião. Mas, vocês sabem, né? Os detalhes é só depois no assunto hashtag. Ó, confesso que eu fiquei bem. curioso. Levar os pais para entrevista de emprego, será por quê? Falta de segurança? Meu amigo, se eu te Ou para dar uma conto, força? de 10 empresas, 4 estão rejeitando. Bom, nem vou contar agora. Nem vou contar, Bom. vou deixar para a Jússia dizer o que essa geração tem enfrentado e como nós pais precisamos também ajudá-la. E Verdade. principalmente hoje, considerando estar ou não na igreja, seguir ou não a religião dos seus pais, descobrir a sua própria religião e permanecer nela. Qual o sentido disso? Pois E é. temos mais. Lembrando que o nosso amigo Pois é, não tá nosso aqui querido hoje. pastor Aleixo novamente não está com a gente hoje porque ele está gravando o programa Fé para Hoje. Ontem ele até apareceu no vídeo aqui junto com a gente e falou um pouquinho sobre essa nova temporada do Fé para Hoje que está incrível, trazendo temas aí para a família, inclusive, Exatamente. né? É uma temporada para a sensacional. família. Minha gente, aqui a gente trabalha muito. Esse aqui trabalha na rádio, trabalha na TV. Agora há pouco eu estava no Anjo da Esperança. É, né? A diretora falou, Darley, você está no Anjo? Eu falei, Tá já vou aqui. entrar ao vivo, já gravei consultório hoje. A Novo Tempo é nossa casa, que mora o nosso verdade. coração. E a gente faz sempre com muito amor tudo para você. Então nós vamos fazer aquela pausa estratégica, voltamos e continuamos com você no seu Entre Família que começa agora. É agora a pergunta do dia para você já movimentar aqui o programa, né, Minão? Isso mesmo, vamos lá, já interaja com a gente. O programa é ao vivo aqui na TV Novo Tempo para você interagir, participar com a gente e mandar aí a sua resposta à nossa pergunta de hoje. Pergunta é: seu filho saiu da igreja? Como você lidou com essa questão? Seu filho saiu da igreja ou está sentindo aí que não está muito bem, um pé lá e outro cá, e agora o que eu faço? Tem dúvidas também? Pode mandar a sua pergunta para a gente também, tá? Mas manda para a gente aí, tem algum filho que saiu da igreja e o que você fez para ajudá-lo a voltar? E quais foram os passos também, né, que você sentiu ali que, opa, falhei nesse ponto, nesse outro ponto, ou não, às vezes a gente dá sempre o nosso melhor, mas é uma escolha, decisão. é uma escolha de cada um, é uma escolha individual. E aí como é que você está lidando com Tem essa mães questão? que ficam com o coração partido, quase que perdem o sentido da vida, ficam muito mal porque justamente se culpam, o que eu fiz, né? Os É pais, verdade. que nós fizemos tudo certinho. Uma frase que a gente mais escuta é assim, meu filho foi criado na igreja, é nascido e criado na igreja. E agora, aí vem o sofrimento. Então, esse é um tema que eu sei que toca muito você. Então, conta,
Você tem uma experiência, sim, para contar para a gente sobre um filho que não está mais na igreja, como foi ensinado nos primeiros anos, como é que você se sente, como tem reagido? Nós esperamos você pelo 12 98315 0249, 12 98315 0249. Decoro? Não decoro. Dou uma olhadinha ali de cantinho É isso que e eu ia vejo que perguntar está agora, escrito é isso que eu ia perguntar. 98315 02. Não Eu pergunta falei, tá não, bom amigo. demais, Darley. Parabéns, viu? É sensacional. Hora do quê? Hora de chamar o nosso hashtag. Fiquei curioso, viu? Com essa notícia que a Josi falou que vai trazer pra gente aí os filhos que levam os pais para entrevista de emprego. Como você vai assim, ver. minha gente? Roda a vinheta aí. Então eu vou te contar, Binal. Já Conta. quero começar o hashtag falando de uma pesquisa que deu o que falar, como já deu aqui no estúdio, hein? Isso porque, segundo a Intelligence, revista focada no público universitário, cerca de 20% dos empregadores afirmam que recém-formados levaram aí o pai para a entrevista de emprego. Um resultado que preocupa, pois acaba demonstrando a perda de autonomia e independência durante o processo seletivo. Até porque a presença dos pais nas entrevistas pode comprometer a capacidade do candidato em estabelecer um contato visual sólido, uma habilidade que, querendo ou não, é muito importante nos ambientes corporativos. E, além disso, a pesquisa apontou que 39% dos empregadores preferem contratar pessoas mais velhas justamente para não terem que entrevistar jovens da geração Z. Dados esses que nos faz refletir da necessidade de desenvolver habilidades de independência e de comunicação também. Até porque é complicado, né? Imagina você ali, vai recrutar uma pessoa e aí quem responde as perguntas é o pai da pessoa. Como diz a Darley, o tinhenhen da mamãe, tinhenhen do papai. É o tinhenhen, mamãe Neném. leva para entrevista. E se o empregador fizer uma pergunta que o deixa desconfortável, para com isso, deixa meu neném. Sabe que eu Gente, que também li na geração, mesma né? esteira dessa notícia, Puxa. Josi, uma entrevista aliás, uma pesquisa com os empregadores, e de cada 10 empresas, 4 empresas já têm estabelecido não contratar recém-formados, justamente porque eles não têm habilidade de comunicação, não sabem contar uma história com começo, meio e fim, por exemplo, eles não têm facilidade de se comunicar entre os colegas, de serem participativos na cooperação. E alguns dos itens citados ali, queridos, a gente precisa rever urgente. Nós não estamos cuidando, ou melhor, preparando nossos filhos nem para trabalhar. Meu Deus, então é um fracasso. Eu fico pensando nisso, Darley, esses pontos aí que você comentou. O que influencia isso, será? Menino, São os pais, são muitos jogos. Eu tô ali olhando pro Edemar e ele tá com uma carinha que diz assim, se me derem a palavra, eu vou dar-lhe uma cajadada, mas vai com calma, Edemar. Então, Josi, volta daí, porque esse assunto é bom e a gente quer continuar no programa de hoje, de alguma forma, lidando especialmente com os filhos que não estão na igreja com seus pais. E a gente também super entende que uma etapa dessa dá um frio na barriga, dá uma ansiedade, mas é necessário que você vá sozinho, sem seu pai, sua mãe, para você conseguir aí enfrentar esse obstáculo. É como você ir na consulta pela primeira vez, né? Você não vai mais falar os sintomas, no caso, sua mãe não vai mais falar os seus sintomas, você precisa falar o que está sentindo. Então é necessário aí passar esse frio na barriga, esse nervosismo, esse medo, para poder ter uma independência, conseguir conquistar a sua colocação no mercado de trabalho. Fica a dica. Agora, falando em público jovem, o número de pessoas sem religião no Brasil tem aumentado. De acordo com o Datafolha, 30% dos jovens de 16 a 24 anos do estado de São Paulo e de Rio de Janeiro se consideram ateus ou agnósticos. Pegando aí o gancho do programa de hoje, né, a pesquisa da LifeWay nos Estados Unidos apontou que 66% dos jovens cristãos entre 18 e 22 anos deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano. E algumas razões encontradas são a mudança de rotina de novos compromissos, como a faculdade, por exemplo. Outras razões estão relacionadas à igreja ou pastor, crenças religiosas, ética ou políticas.
Segundo os dados de uma outra pesquisa, e a Banner Group, 59% da geração Y, pessoas nascidas entre 1980 e 1990, que foram criadas em uma igreja, desistiram de continuar frequentando. Já nessa pesquisa, os jovens apontam que a sensação é de que Deus não está na igreja como um dos motivos principais do afastamento. Imagina, né? Uma questão... A pesquisa revelou que a questão política, a gente vê que é muito forte, outras questões que não deu certo com o pastor, com o irmão, mas tem pessoas ainda que sentem que Deus não está ali. E aí, como lidar, né, com uma situação dessa? São muitos aspectos envolvidos, né? Dessa baixa habilidade, vou dizer assim, de lidar com questões que são pertinentes ao ambiente da igreja também. Você faz um link assim, ó. Se lá no trabalho, esses filhos de uma geração mais nova, inclusive que a Z, mas vamos colocar essa geração, lá no trabalho, não consegue se estabelecer como profissional, isso denota já do aspecto profissional, desenvolvimento e educação da criança, do jovem, que ele tem pouca habilidade ou baixa habilidade para lidar com a convivência numa igreja. Por exemplo, com crenças, com dogmas, com não. Imagina, eu levo mamãe comigo no trabalho, porque levo o papai. É alguém que tem baixa resistência ao não, à contrariedade. E muitas vezes a igreja é um ambiente em que não se admite isto, né? Então, eu acredito muito que uma coisa está relacionada à outra. Não tem princípios, bases sólidas, firmes, né? Da convicção daquilo que realmente acredita, né? E é interessante os dados, né, gente? Vocês podem acompanhar aqui na tela que 30% dos jovens, então a gente está falando só de São Paulo e Rio de Janeiro, são pessoas que se consideram sem religião. Então, antes que a gente falava, você é de qual religião? Eu sou disso, sou daquilo. Hoje já tem a classificação de sem religião. E aí o número de 60% que são, gente, dados de 2019. Devido à pandemia, teve aí foi meio que restrito a essas pesquisas, ainda a gente não tem uma atualização, mas segundo os dados antigos, esse é o número, a porcentagem que tem. Então imagina a atualização dos anos aí até 2024, como que tá esse número, né? Muitas pessoas saindo, às vezes por poucos motivos ou por motivos tão grandes, né? Como trabalhar isso. Mas eu já quero Mas, Josi, falar... eu não vi, perdão, 66% dos jovens, repete ali para mim na tela, Isso, por gentileza. 60% dos jovens cristãos, eles, 66, isso, entre 18 e 22 anos, eles deixaram de frequentar a igreja pelo menos um ano. Ok. Então, esse dado de 66% é principalmente períodos que a pessoa tem uma mudança de rotina, que é a faculdade, que é algo tão diferente que a pessoa precisa se adaptar e aí não sobra tempo para ir para a igreja. É um dos não eventos sobra marcantes. E 59% dos jovens... São que se afastaram mesmo. Pessoas, 59% de jovens que foram criados, nasceram na igreja, né? São de berço e que acabaram se afastando. E a pesquisa também revela que quando se afasta na juventude, é mais difícil voltar depois de uma idade mais avançada. E entrando nessa fase da correria ali, né? Faculdade, às vezes trabalho e tal, deixa de ir na igreja e começa a absorver muitas teorias que vão sendo trazidas e não reforçando aquelas que já acreditava, né? E aí vai enfraquecendo a ponto de, não preciso mais de igreja. Perigoso, né? E também, às vezes, falta religião em casa, né, gente? A gente pensa que religião Bem. se restringe à igreja uma vez por semana. Muitas vezes o que faltou ou falta na vida da gente é a prática da religião em casa, para que fique firme, sólido no coração da gente. Mas dá pano para manga para a gente conversar no programa de hoje. E o que mais, Jô? Eu já estou aqui folhando, viu? Já estou folhando porque isso me fez lembrar que o tema de hoje é um dos estudos da revista Esperança, No Universo, que é o estudo Por que a Igreja é Importante. Então eu trouxe esse guia aqui, esse guia que vai te auxiliar a entender a sua identidade, o seu propósito. E uma coisa bem legal que eu aprendi estudando a minha revista, viu? Porque é minha, é que uma vida com propósito é uma vida vivida em comunidade, ao lado de pessoas dispostas a nos apoiar, amar, encorajar em momentos de busca por um relacionamento com Deus. E, gente, quem nunca questionou na vida, né? Independente da idade, a gente é um ser questionador. Por isso a revista vai te auxiliar nessa jornada de questionamento, além de assuntos como mesmo mencionei, que é porque a igreja é importante, você encontra outros, desde como
orar até o tema Quando Conhecerei Jesus. São 8 estudos aí para você explorar, assim como eu estou fazendo também, estou amando. Incrível, né? Como eu disse, eu já tenho a minha, mas você também pode ter a sua, viu? Seja para você, para um amigo, para presentear um filho, um neto, é só pedir. Mas, Jô, tem algum custo? Como que funciona? Gente, não tem nenhum custo, viu? É só ligar para o número 12 2127 3121 ou pelo WhatsApp 12 98 244 4449. Vou reforçar aqui o número para você ligar, viu? É só ligar para o número 12, vou falar bem devagar que eu falo rápido, né, gente? 12, 0 operadora, 12 21 27 31 21. Anotou? Pegou seu celular e já mandou aqui, já ligou pra gente, tá tentando ligar? Aproveita, gente, essa revista é sua, assim como eu também tenho a minha. E aí você já pode pedir para um jovem que você conhece que tem esses questionamentos ou você mesmo que também tem. Sensacional, perfeito, Jô, obrigado, viu? E aproveita, manda aí a sua, liga pra gente, melhor dizendo, né? Manda mensagem ou liga pra gente, o pessoal tá até às 11h30 da noite esperando a sua ligação, tá bom? E para conversar com a gente sobre esse tema, ele que é doutor, né? Doutor Edemar Lamarques, doutor em aconselhamento matrimonial, vai nos ajudar com esse tema de hoje tão importante e tirar algumas dúvidas suas, minhas, nossas, né? Você que está em casa vai poder participar com a gente. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. E já começo perguntando, doutor, criar um filho na igreja é sinal de que ele vai amar a Deus e nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor? É uma certeza que a gente tem ou não? Boa tarde. Tem que respirar fundo. Não. 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 Ao cumprimentar todos, eu gostaria de dar uma indicação de tudo que foi falado entre vocês nesse momento, que nunca podemos nos esquecer, ou precisamos conhecer. Alguns é não esquecer, outros é conhecer. A relação com a igreja é primeiramente social. Ela não é espiritual. E a relação com os pais, ela é emocional, não é espiritual. Em outras palavras, nenhum ser humano, de qual origem seja, qual formação, 5ª geração de cristãos, 20ª geração, ele não nasce espiritual, ele nasce carnal, humano do ponto de vista material. Ele só tem interesses egoístas. Então, Deus não faz parte do seu projeto de existência. O processo de aquisição desta visão vem dos primeiros contatos dos pais com ele, ainda quando ele não tem uma consciência participativa, que é a consciência chamada inconsciente. Ele é pequeno demais, ele não tem noção do que você está falando, mas ele tem uma relação com você como pai ou com você como mãe, e ele vai formando um conceito sem fundamento moral, prestem bem atenção, sem fundamento moral, ele vai formando um conceito sobre o que é fé, Deus e religião. O que para ele, nesse momento, para deixar bem claro, não significa nada do que significa para nós. É nada mesmo, é nada. É uma ponte de intervenção. Ou seja, se esta ponte, que é o pai e a mãe, for mal feita, é esta que ele vai ter de acesso a Deus. Então, se ela não é religiosa em si, e na igreja também não, então veja o perigo e a responsabilidade que temos aqui. Aí vem a sua pergunta. Ok, ele nasceu numa família cristã que cuidou essa ponte foi boa, tá? Vamos considerar isso. O pai e a mãe deram afeto, valor pessoal, referência de Deus falada e testemunhada na relação dos dois, sem discussões e brigas na frente da criança, não desrespeitaram a sua vontade, embora infantil. Vamos considerar que o pai e a mãe fizeram tudo certinho. Isso é uma garantia? Não. Porque ele é um ser moral independente, feito assim pelo Criador. E esta opção nos machuca um pouco como pais cristãos. A gente não quer isso. E quando em algum momento, ainda infantil, o nosso filho começa a se desviar, ou a nossa filha, a gente vai com toda a força para segurar. Porque não é por maldade com ele, mas é com a ideia falsa de que sou eu que salvo o meu filho ou deixo perder. Não, eu ajudo na salvação, mas quem salva sempre é Jesus Cristo. E a relação de Jesus com o salvo sempre é pela sua vontade. Isso é uma introdução para a gente meditar. Excelente. Mas vamos detalhar um
pouco da sua fala quando diz, essa criança ela nasce desprovida do espiritual, da Exato. religião, isso, portanto, vai ser aprendido Vai, com os seus pais em primeiro plano, vai. né? Daí, então, vem a culpa de muitos pais pensar que se esse filho saiu, se esse filho não se desenvolveu espiritualmente, é porque a bagagem dada pelos pais não foi suficiente. É daí Isso. que vem a culpa dos pais. Eles não Exato. ensinaram aos certos filhos. Exato. Então, vamos dividir os pais em 3 grupos, só para a gente poder discutir de maneira mais didática. Isso. Um pai que fez da sua religião um verdadeiro pavor para a criança, um terror. É o pai super conservador. Não pode, não pode, não pode o tempo todo e tudo em nome de Deus. Porque Deus isso, porque Deus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo, mas severos. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, tudo pode, fica à vontade, faz o que você quiser. Quem decide é você, pai cristão, mas liberal ao máximo, considerando que ele não quer que a criança tenha regras. E um terceiro grupo, que é o pai que dialoga os procedimentos da criança, que são inapropriados à fé que eles defendem, mas deixa a criança entendê-lo na linguagem que ela possa entender. Por exemplo, não mexa nisso que o papai falou. Olha, veja bem, é o papai que cuida de você. Você se cai, se machuca. É o papai e a mamãe que cuidam. Então, nós vamos orientar, nós vamos advertir, e se você não fizer, você vai sofrer uma consequência. Você vai ser disciplinado, vai ficar sentadinho, vai perder um brinquedo, isso ou aquilo. Então, esta conversa com uma criança de 3 anos, pais e mães não acham que precise. Porque acham que ele não entende. Não, peraí. Ele não entende o que moralmente está por trás. Isso é verdade. Mas ele entende uma cadeia de responsabilidades que estão divididas em 3 partes. Uma minha, uma sua e outra de um ser que ele não conhece. É importante para ele? É importante mencionar, mas ele não tem noção dele. Quem é esse ser superior que ele não sabe? Ou ele está representado no pai ou na mãe. Normalmente, o infantil, ele vê Deus nos pais. Deus mau ou Deus bom. Então, só para deixar claro aqui na nossa introdução, o extremamente severo sai perdendo. Ele não ajuda no desenvolvimento da criança em sua liberdade de escolha religiosa. Porque isso não tem como escapar. Não tem. Aos 12 anos, uma criança decidirá o que ela vai fazer. E você não tem... A diferença é a seguinte, você não tem acesso a essa informação. Ela mantém em sigilo. E o processo vai ser influenciado pelo meio. Então, como é que os meus colegas pensam? Como é que os meus colegas gostam? É mais ou menos por aí. Agora, o que eu faço? E esse é o grande ponto. O que eu faço para quando chegar nessa idade ele diga, não, isso eu não faço porque está errado. Não porque meu pai proíbe, minha mãe não deixa, nossa igreja não permite. Essas respostas meu pai não quer. Minha mãe briga comigo e minha religião não deixa, são provas concretas. Agora não é mais estatística. Se um pai e uma mãe tiveram um filho respondendo isto na escola ou para os amigos, é uma prova concreta de que a formação religiosa dele foi péssima ou mal formada. Interessante que quando você, entre tantas preciosidades, você diz assim, lembre-se que a relação dos filhos com os pais é emocional e não espiritual. Isso. Se essa relação emocional com os pais for sólida, se esses filhos confiam nos seus pais, eles também, neste momento, estão aprendendo a confiar em Deus. Lembra da ponte que ele fez, a representação de Deus nos pais? Isso é de se considerar primoroso nessa relação toda de fé, religião e igreja. Josemara volta com a gente, porque tem coisas vindo aí pela frente que você produziu, né, amada? A gente vai seguir com esse assunto, falando aí de filhos que saem da igreja, né, que saíram, mas no próximo bloco eu vou fazer a entrevista de um filho que saiu, mas retornou. E ele vai contar a experiência, como foi esse processo de afastamento e esse processo de retorno. Mas, como eu disse, é só no próximo bloco, viu? É rapidinho, gente. Já voltamos. Meus amores, de volta aqui com você, hoje um tema que eu sei está fervendo aí no coração das famílias. Vocês que estão com filhos, adolescentes, garotos, garotas ali, jovens, muitos já dizendo assim, não quero mais na igreja não, quer saber de igreja não, né? Então, estamos falando sobre ficar isso. Em casa. E Faço aí, meu culto em casa, quero ter meu momento só em casa e não, É. não preciso congregar, não preciso ir à igreja. Mas aí a gente agora, vai hein? conhecer um personagem na prática agora, né, Abinal? Verdade, vamos Tá sim. sabendo? A Josi, tô sabendo. Josemara, A conta Josi pra chega pra cá gente. pra contar pra gente. Gente, eu sou o tipo de pessoa que prometo e gosto de cumprir, viu? Por isso eu já estou Isso indo aí. até lá.
Isso é a minha primeira vez, viu? Primeira vez que estou E eu disse pra fazendo. ela, vai desfilando, linda, Desfilando. E maravilhosa. o cenário tá incrível, né, Ju? Conhecendo o Linda. cenário, não Olha é que mesmo? coisa linda que tá, Para né? poder conversar aqui com o pastor Jason. Obrigada, pastor, por ter aceito, por dividir aí a sua história, pastor. Coisa boa. Você foi também um jovem assim, né? Que precisou, acabou se afastando devido a algumas circunstâncias, né? Estava lendo, estava conversando antes também sobre a história dele. Então, ele precisou se afastar. Algumas circunstâncias, como ele estava no colégio, e aí depois precisou sair do colégio, e aí aconteceu outras questões também, né? Como que a sua família lidou com isso, pastor? Porque para uma mãe, o coração aperta demais. Como que foi isso? Conta pra gente. Josi, amigos, na verdade foi uma situação bastante forte. A minha família, o meu pai faleceu e a minha mãe ficou com seu único filho. E a dor de uma mãe é muito forte, né? E ela começou a orar muito. Eu acho que um dos grandes segredos na vida cristã é entendermos que temos uma guerra espiritual mesmo. E ela começou a orar muito, jejuar. E quando eu falo jejuar muito, falo que de fato foi assim. Tinha um irmão de igreja, um ancião de igreja, que jejuava com ela por mim. Ela jejuava um dia, ele jejuava outro dia. Ele um dia, ele outro dia, por muito tempo, clamando para que Deus fizesse uma diferença na minha vida, para que Ele pudesse transformar a minha vida. Então foi uma luta espiritual, foi um choro. Muitas vezes a minha mãe chegava na minha cama, eu estava deitado, meia-noite, ela chegava de joelhos, orando a Deus para transformar a minha vida. Eu enxergava isso, muitas vezes ficava com dor, sabe? Outras vezes eu estava revoltado, não queria saber nada, estava nem aí. Mas mesmo assim, eu conseguia ver uma mãe amorosa, preocupada pelo seu filho afastado de Deus. E nessa luta, eu conseguia ver a mão de Deus guiando a minha vida, a minha família, com tanto amor, com tanto carinho. Isso foi mexendo comigo aos poucos também. E olha só, você viu aqui na história do pastor Jason que não é somente orar, num dia aconteceu, pronto, acabou. É um período de espera ali Deus falando, viu, calma, eu tenho um propósito, calma que vai dar certo. Mas sua mãe não perdeu aí, né, a firmeza de dobrar o joelho e orar por você. Além disso, teve outras circunstâncias que foi meio que um puxão de orelha, assim, ou foi puxando você novamente para a igreja, né? E uma delas aí envolveu um acidente, né, pastor? Como que foi isso? Gente, na verdade foram muitas coisas, mas eu acho que um divisor de águas, vamos dizer assim, foi um acidente mesmo que eu e a minha mãe também tivemos em dia 8 de dezembro de 2006. A gente estava na viagem na Colômbia, e a gente ia num ônibus, 40 pessoas, e o motorista, ele acho que dormiu, e o ônibus rodou por um lugar de uns 600 metros de profundidade, vamos dizer. E das 40 pessoas que estavam ali, 25 morreram. E dentro dos sobreviventes, a minha mãe, ela sobreviveu. E quando o acidente aconteceu, eram as 4 horas da manhã. E o negócio foi tão feio, só para que façam uma ideia, que lá no final, chegou o exército da Colômbia, os primeiros resgatistas, 6 horas depois. E eles falam, eu sei tudo isso porque eu estava inconsciente, que só tinha um sobrevivente. E esse era eu. Um oficial do exército falou comigo, foi me visitar na minha casa e ele comentou que ele me resgatou e, bom, eles tiraram a minha vida. Eu saí de lá, vivo, pela graça de Deus, inconsciente, mas eu queria comentar uma coisa disso. Esse acidente foi muito forte, eu tive que ir às profundezas para entender que eu precisava de Deus. Eu estava afastado e enquanto eu estava lá, eu não sei tudo o que aconteceu, só na eternidade eu vou saber os detalhes, né? A minha mãe estava na beira da rua, chorando. Ela disse, com um choro, que ela ouvia o lamento de muitas pessoas, mas ela não me ouvia a mim. E em sua dor de mãe, ela achou que eu estava morto. E ela chorava não porque eu estivesse morto apenas, sino porque ela sabia que eu estava afastado de Deus. E ela achava que eu me perderia eternamente. E ela falou para Deus, e ela chorou, seu coração rasgado, clamando a Deus, chorando a Deus pelo meu livramento. Eu não sei se eu morri ou ressuscitei, porque Deus tem poder para isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu não lembro de nada.
Só reconheço o que aconteceu porque minha recuperação demorou 6 meses. Eu ainda tenho uma cicatriz aqui que é a única que eu lembro daquilo que eu vivenciei. Minha cara ficou desfigurada, eu parti ossos por todo lado, mas aí eu lembrei de uma coisa que eu já sabia. A vida só tem segurança em Cristo. A gente só pode ter certeza se estamos na mão de Deus. E ainda sendo muito novo, eu tive que experimentar, estar perto da morte, não apenas da morte nesta vida, sino da morte eterna, que eu precisava de Deus. E a minha mãe estava aí do lado, me acompanhando. Esse foi um divisor de águas. Eu estava muito longe, eu andava na bebida, experimentei tantas coisas que não quero nem falar. Estava muito, muito, muito afastado de Deus. Mas aí Deus tocou meu coração e a minha mãe estava junto para começar o caminho de volta para Deus e também para a igreja. Pastor, eu fico muito pensando no que você disse, que história incrível, né? É realmente um milagre. E a gente é como fosse uma criança, né? Que muitas vezes acaba necessário queimar um dedinho para saber que ali o pai pode fazer um curativo. Que é necessário ralar um joelho para que sabe que tem alguém para recorrer. E que maravilha que você já conhecia essa mensagem, né? Você conseguiu retornar e hoje é um pastor. Eu queria que você deixasse uma reflexão para o pai e a mãe que estão em casa aí, que está passando por essa situação, tem orado pelo seu filho, tentando aí pedir ajuda para Deus, para que o seu filho retorne à igreja, que retorne a louvar o Pai Celestial. Deixe uma mensagem para essas mães e esses pais, pastor. Mãe, pai que está me ouvindo, não desista. Deus tem um poder para transformar a vida do seu filho, a sua vida, a minha vida. Deus tem poder para fazer milagres que a gente nem imagina. Eu sou prova viva disso. Tenha paciência. Não esqueça o que você já também experimentou. Eu tenho que lembrar muitas vezes que eu fui jovem, que eu fui adolescente, que eu passei por tantas provações. E mesmo assim, Deus estava tocando meu coração e trabalhando comigo. Não desista. Não deixe de orar. Acredite no poder de Deus. A minha mãe clamou, chorou, jejuou. E olha, Deus não apenas me trouxe de volta, sino que agora estou servindo como um pastor. Deus fez um chamado para mim, mas a minha mãe estava junto. E ela me ajudou para que isso fosse uma realização de parte de Deus para servir hoje na igreja. Uma outra coisa que eu quero falar de coração. Às vezes, você precisa tomar decisões radicais para proteger a sua família, seu filho, a sua filha. Eu não comentei, mas a minha mãe, quando eu entrei na igreja, ela tomou a decisão de se mudar para outro lugar para que eu tivesse uma escola adventista, uma escola cristã, que me desse valores e princípios. Em outro momento, eu tive que estudar em um centro de vida saudável, que isso me ajudou muito para entrar de novo nos caminhos de Deus. Às vezes você tem que se mover de lugar de vida, você tem que tomar decisões radicais, mas se você faz isso investindo na eternidade, em seu filho, em sua filha, eu tenho certeza que Deus vai recompensar e Ele vai fazer esse milagre. Não desista, acredite, Deus tem poder. E que incrível, né, pastor? Porque se ainda existia um sopro de vida em você, existia a chance de você retornar, né? Que incrível. Obrigada por dividir sua história, pastor. E que maravilha, porque hoje você dedica os dons para a obra do Senhor. Muito Amém. obrigada. Um prazer e obrigado eu por estar aqui nesse maravilhoso programa. Maravilha. Gente, a gente vai ficar por aqui, eu vou ficar por aqui, né? Mas aí, durante a semana eu volto, que você possa aproveitar o máximo esse assunto, mandando todas as suas dúvidas. E olha, gente, uma história de milagre aí, de superação, que hoje a pessoa que se afastou está ajudando outros a voltarem também para o mesmo caminho. Fico com vocês. Obrigada, Josimara. Obrigado, que testemunho lindo e emocionante, né? Pastor Yeison Montoya, ele é pastor e apresentador da TV Novo Tempo. Nós somos cercados aqui dos nossos amigos e irmãos hispanos, né? Por causa da TV Novo Tempo para o mundo hispano. E por isso esse sotaque hoje, o sotaque ontem com o pastor Chay. E é uma honra ouvir uma história como essa, ainda no meio do programa, para a mãe que está chorando ali do outro lado, para a avó, para o pai, para o vô, que estão tristes, ou mesmo de filhos esse que abandonaram jovem, né? a fé. Ou mesmo para esse jovem, para esse adolescente que está acompanhando a gente e está vivenciando esse momento aí de alguns questionamentos, algumas dúvidas, ouvindo, né, esse testemunho aqui, lembrando da sua mãe, orando por você
e nesse momento pensando também, acho que é momento de voltar. Não acha não, tenha certeza, viu? É agora. Esse é o momento de voltar. E esse é o momento também, obrigado, viu, Josi? Obrigado, pastor Jason. E esse é o momento também de trazer a sua interação, a sua participação com a gente por aqui. Para você que já mandou a sua mensagem, a gente vai ler algumas agora. Mas se não mandou e quer mandar ainda, manda para cá. WhatsApp 12983150249. Manda aí, viu? E já chegou a primeira, da Leide. É, da Patrícia. Ela disse que tem 3 filhos e 2 estão fora da igreja. O meu filho Bruno, quando tinha 14 anos, já tinha em mente que aos 18 ia sair da igreja. Hoje ele tem 24 e pediu estudo bíblico para a noiva e disse que vai voltar para a igreja. A Bianca, que saiu também, tem uma família linda, está tomando estudo bíblico com o marido. Estou confiante, vale salientar, que não faltou Deus em casa. Tinha religião em casa. Tem a Bianca, que saiu hoje, ela tem uma família linda, está tomando estudo bíblico com o marido. Ela repetiu a informação, dando ênfase de que tem um caminho ali sendo trilhado. Mas me chamou a atenção, pastora Edemar Marques, que ela diz, não faltou Deus em casa. Talvez essa fala tenha a ver com algo dito anteriormente, né, de ter religião em casa, ter Deus em casa, talvez tenha faltado Deus em casa. O que se entende por isto ao dizer, olha, religião em casa, Deus em casa, se faltou, pode não ter sido bem comunicado ao filho? A sua observação é muito oportuna, porque nós não podemos questionar aqui em nenhum momento a sinceridade de uma pessoa. Isso. Só que todos precisamos gravar que sinceridade não é suficiente. Se você tem uma estrada norte e sul, e você de maneira equivocada, mas sincera, tomar a direção norte pensando sinceramente ir para o sul, você não vai chegar no sul, Mas você vai chegar no norte. É verdade. Mas, Então, Edemar, será que não cabe ali dizer, por exemplo, que em algum momento esses meninos simplesmente tomam suas decisões, independente do que os pais Mas eu queria fizeram? dar ênfase mais à sinceridade, porque nós vamos ter pais nos ouvindo que a história não chegou nessa direção. Ele também disse que teve Deus em casa, mas não chegou nesse resultado, que o dela, infelizmente, saíram, mas felizmente Graças a estão Deus. retornando. Então é o seguinte, nós temos que ter três elementos em mente que nunca podemos esquecer. A vontade da minha criança é a mais importante disposição de um ser humano no exercício do seu livre-arbítrio, a vontade. Então, a vontade da Darleide não se manifesta igual à vontade do Edemar. O Edemar tem um jeito por causa do seu temperamento e mesmo o processo de educação crescida dos meus pais, ele é afetado pelo meu jeito de perceber, e o seu também. Então, quando os pais oferecem uma religião para os filhos, a rejeição por parte de um ou outro, ela tem que ser trabalhada como uma oportunidade, não como um desafio ou uma contrariedade. Esse filho é rebelde, essas frases ditas, elas causam um aumento do distanciamento da criança do elemento religioso. Então, esse pai e essa mãe, eles têm que transmitir Deus não só nos conteúdos doutrinários da própria Bíblia, mas eles têm que transmitir de maneira compreensível. Como é que é Deus comigo? Quando eu me rebelo contra Deus, o que Ele faz comigo? Ele me dá tempo, Ele fala comigo. Ele deixa eu falar. Então, se o pai e a mãe tiverem um filho que manifesta isso, esta criança normalmente tem um temperamento que tem uma utilidade muito maior na sociedade. Esse contestador, esse é o que faz as mudanças na sociedade. Então, esta criança não aceita o pronto, ela quer fazer junto. Então, talvez esta criança, este pai e esta mãe, dentro do contexto da sua família, vai ter que dar um tratamento diferente para ele. Sempre vamos partir do pressuposto de que a criança tem boas intenções e vamos considerar que ela não está entendendo, por isso está me contestando. E não dizer, ela está contra mim e ela está contra Deus. É o diabo entrando na minha casa, deixa eu atacar o diabo. E ataca a criança em nome de atacar o inimigo. Então, essa é a minha advertência, porque famílias zelosas, quando há o retorno do filho, por graça de Deus, e porque ela ficou com a semente marcada, ela talvez não tenha um exemplo para ser seguido, mas ela tem uma semente que marcou muito para ela. Por isso que o texto de Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar. No é diferente de o. No você anda junto, ele anda junto. Como é que ele entende aos 5 anos? Eu ando junto. Como é que ele entende aos 9? Eu ando junto. E aos 16? Eu ando junto. Então, eu não posso ter, e infelizmente a maioria dos pais faz isso, né? Ele pega um padrão daqui e vai até o fim, por ser sincero. Não, sinceridade não é suficiente. Você tem que ter adaptação, embora sincero, àquilo que a criança está mostrando. Então, é muito bom. Veja, olha o que aconteceu com essa família. Eles lançaram uma semente muito profunda. Provavelmente os dois são muito coerentes com a fé que propagam. Eles viveram a vontade de Deus. E estas crianças, marcadas por este exemplo, não resistiram ao poder do retorno.
E isso é importante. Como o temperamento dos filhos são diferentes, os pais têm que ter abordagens diferentes com cada um também. Quer dizer, mas eu dei a mesma educação que eu dei para esse, dei para aquele é a ovelha negra da família, e começa a tratar de um jeito que realmente, né, acaba prejudicando muito. Próxima interação que chega para a gente, aqui no nosso telão, é a interação da Gidalva, né? Gidalva Barros. Boa tarde, amados do Senhor. O meu filho nasceu na igreja e aos 17 anos decidiu sair. Foi bem difícil. No início me culpei muito. Achei que havia falhado na minha missão, até que ele próprio me disse que a culpa não foi minha, que foi uma questão de escolha particular dele. Depois ouvi um sermão onde o pastor disse que Adão e Eva foram orientados pessoalmente pelo próprio Deus e ainda assim fizeram uma escolha equivocada. Hoje, meu filho tem 33 anos, continua fora da igreja e eu busco sabedoria a cada dia no Senhor para continuar a amá-lo e representando a Cristo para ele, sempre respeitando-o como indivíduo. Tá aí. Excelente testemunho. É o equilíbrio. Quem é que influenciou a Caim? Vamos analisar. O instrutor de Adão e Eva era o próprio Criador. E, no entanto, Caim fez essa escolha. E isso é o que acontece com filhos hoje. Olha o tratamento dela, respeitando-o como indivíduo. Isso é um exemplo. Deus seja louvado por esse testemunho que vimos. Mas esse é um procedimento extremamente adequado. Mas eu vou dar uma dica para ela no intuito de trazer esse filho para si. Quando ele vier à sua casa, faça perguntas para ele de coisas que ele gosta. E quando ele fizer sugestões para ela, às vezes para provocar, de que vai fazer uma coisa que ela não gosta, não diga, nossa, meu filho, mas isso é um pecado, então isso é ruim. Faça perguntas, mas você gosta disso? Gosto. Mas por que você gosta? Você já parou para avaliar? Então, em vez dela já ir com a... Porque esses filhos adultos, eles já sabem que está certo e errado. Entendeu? Eu tive um meu que falou para mim, pai, é o seguinte, veja, se você repetir, você não me ajuda. Ele falou, porque o que você me ensinou, eu sei. Se eu não estiver fazendo, é porque eu escolhi. E daí, nesse caso, se você continuar falando, só me incomoda. Porque é como se eu não estivesse lembrando, eu não esqueci. Eu só não quero, é uma escolha. Então, você escutar isso do filho, por isso que eu falo para os pais com autoridade, porque eu tive 3 filhos totalmente distintos, mas 2 extremamente contestadores, já nasceram com o dedinho assim. Então, isso dá um treino para a gente, uma visão de resignação, como pai e como mãe, de que a nossa autoridade é relativa. A mais importante autoridade que um pai deve investir em uma mãe no trato com seus filhos é a amizade. Ele tem que ver, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, mesmo quando precisa repreender, mesmo quando precisa disciplinar. Porque quando ele chegar na hora do embate, da coisa mais dura da vida dele, quem que ele está lembrando? Um amigo muito grande. Quem é? O meu pai. A minha mãe, uma amiga fantástica. E ele vai chegar e vai abrir o coração. Se às vezes abrir o coração não vai seguir o que você disse, pense, isso é um tesouro. Ele vir falar com você é um tesouro. E eu queria dar uma pistazinha sobre a oração, né, que foi falado nas duas e na experiência do pastor. A oração não é um poder que muda Deus. É um poder que a intercessão é um poder que autoriza a Deus a atuar para que o indivíduo queira a mudança. Porque sem a autorização que Deus recebe da intercessão, o diabo vai acusá-lo. Espera aí, ele não está pedindo e ninguém está pedindo, como é que você vai intervir? Ele tem a liberdade de ficar no mal. Então, quando eu intercedo, pai ou mãe, eu estou dando a Deus a autorização para atuar na vida dele. Agora, o resultado não é a minha oração que determina. E este é um peso para alguns pais consagrados, dedicados, zelosos, que jejuam. Não é possível, eu jejuei, esse filho tem que voltar. Não, peraí. A vontade dele é respeitada por aquele a quem você intercedeu. Portanto, você deve respeitar a vontade dele também. E de qualquer forma, não importa agora que ele está fora, se você errou, se não errou, se fez tudo, se nasceu na igreja, se tinha culto todo dia, acabou, está fora, não é? Ele saiu? Ok, cuidar. com o que a gente vai lidar agora? Com as armas espirituais. Resgatar. A gente vai lutar com as armas espirituais, que são quem vai convencer o seu filho a retornar para o Senhor. Então, vamos pôr o pé no chão, ou melhor, o joelho no chão e aguardar em Deus. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. E então, vamos pensar no ambiente da igreja aqui, nessa continuidade do assunto que tem sido, assim,
muito provocante para muitos pais e famílias. Isso aqui é tema para outros programas, inclusive. certeza. Assim, ó, de comentários que chegaram para a gente, perguntas, dúvidas. Mas vamos pensar agora, o que, que a gente faz para atrair os filhos da gente para a igreja? Vamos pensar nos adolescentes, vamos pensar nos mais novos, muito ligados à tecnologia, muitos ligados a um ambiente que é mais da atualidade e que os pais ficam, às vezes, sem saber por onde recomeçar essa história. E aí, o que, que a gente faz? Vamos para a prática, né? Vamos lá, acompanhando aqui na prática algumas dicas, alguns passos que nós pais podemos seguir aí para continuar guiando os nossos filhos. E como sempre, nossa equipe fantástica nas artes, né? Olha que linda a arte feita por aqui. Lembrei de alguns joguinhos aí, viu? Que jogava quando era moleque. Moleque não, agora mesmo, com meu filho. A gente Moleque agora? também. Moleque agora. Porque antes eu não tinha videogame quando era pequeno. Aí jogava com os vizinhos, né? Agora em casa Agora com que eu os sou filhos. moleque grande? Agora que eu sou moleque grande, jogo com o filho. Olha só que legal. Use recursos multimídia, porque é a onda do momento, né? A galerinha aí nas plataformas, né? Baixando jogos e tudo mais. Quais são algumas dessas multimídias aí que a gente pode influenciar os nossos filhos, doutor? O que a gente pode fazer para estar junto com eles ali? Bom, da que é oferecida no mercado regular é muito difícil. Todas elas estão contaminadas com alguns pontos. O ponto mais importante do atrativo das muitas mídias é o vício. Ele precisa pegar o seu filho de maneira dependente. Ele precisa disso, porque é um comércio, entendeu? Ele quer vender. Então, tem a droga que é ingerida, que é bebida, tem a droga que é injetada e tem a droga que é transmitida pelo pensamento, pela mente e pelos olhos. Então, uma criança, por exemplo, mais retraída, mais calada, ela vai gostar muito de joguinhos e é onde ela se realiza. Porque como ela se constrange por não se comunicar bem socialmente, tanto em casa quanto fora, no joguinho ela se vê no controle. E geralmente ela tem um profundo raciocínio, ou seja, ela pega mais rápido isso aí. Então, quando ela foge para aquilo, na verdade, não é só que ela está viciando naquilo, mas ela está encontrando uma fonte de prazer que vai substituir cada vez mais a relação social com as pessoas que a cercam, irmãos, pai, mãe e com os coleguinhas na escola. Então, quando ele está na escola, sem os equipamentos dele, né, sem a mídia, sem os recursos, né, sem o iPad, sem o telefone, ele quase morre, porque ele precisa estar perto. Então, o que ele faz? Ele se isola no recreio, vai lá, a pior hora para ele é do recreio, porque quando houver a aula, há uma interação do professor com todo mundo. Então, essa criança está mostrando um sinal de uma tendência dela, ela prefere ficar quieta. E o que os pais podem fazer? O pai pode selecionar, e daí é um mercado aberto, especialmente essas instituições cristãs. Ele pega joguinhos, por exemplo, e planeja com o filho fazer um joguinho que os dois participam. Ele disputa com o pai, ou com a mãe, não importa. Mas eles vão fazer com que ele seja atraído pela valorização. Eu vou dar um exemplo do meu tempo. Como eu não tinha mídia, eu jogava bola. Então, quando eu jogava bola com o meu pequeno, com 5 anos, é lógico que eu tinha condições de dominá-lo. Então, eu ia dominando, fazia de conta que perdia no drible, deixava ele fazer gol, fazia gol, fazia gol, fazia gol. Mas quando eu fazia gol nele, ele tinha uma reação. 1 gol ele acertava, 2 já não acertava. Aí, quando eu via que ele reagia, que não queria que perder, aí eu fazia, ele parava, ele falava, pai, estou cansado. Não, cansado estou eu. Você não está cansado, você é mais novo que eu, papai veio do trabalho. Aí o que eu fazia? Ao insistir com ele para permanecer no jogo, eu falei, filho, você não está sabendo perder. Eu também não gosto. Eu não ia dizer você não sabe perder. Não, eu também não gosto de perder. E agora você está perdendo. Pode ser que você ganhe, pode ser que não. Vamos continuar aqui até o fim. Ontem você ganhou, no caso. E hoje talvez eu ganhe. E daí eu ganho. E naquele dia eu fazia questão de ganhar, que eu podia fazer essa questão, né? Aí no final eu conversava com ele de novo. Então ele precisa entender que estar com ele naquele momento é mais importante que ganhar e perder. Mas ao vê-lo não querendo perder, eu preciso ensiná-lo a perder. Eu preciso, porque a vida vai fazer isso com ele. E daí quando ele não... Esse menino que vai com os pais para pedir emprego, os pais não deixaram perder. Eu garanto para vocês, não deixaram perder. Eles ficam juntos em todo o tempo. Aquela mãe que é super protetora, ela pensa que é a mãe que ama. Não, ela está impedindo o desenvolvimento da criança. Está impedindo que caia e machuque o joelho. Está impedindo que perca no seu jogo. Está impedindo que tenha que resolver o problema com o seu irmão. Em vez de chamar o irmão que criou o problema e repreender, fala, o que aconteceu? Aí um começa a falar, não, um de cada vez. Quem é que está com a vez aqui? Quem é que está chorando? Você. Tá, vai, fala você que está chorando. Não. O que você fez? Então, essa mediação, mas que deixa o problema para ser resolvido por eles, é uma maneira de desenvolver o crescimento individual da responsabilidade. É verdade. Esses
recursos multimídia, não tem como a gente fugir hoje deles, Eles são as no prioridades. sentido do uso no dia a dia, E a mas preferência há deles. ainda como fugir deles intencionalmente. Com certeza. Eu posso tirar meus filhos da tela e ir para o futebol. Eu posso Exato. sim jogar uma bola, jogar, enfim, mas não fugindo da multimídia, né? O que você assiste? Por exemplo, nós temos a plataforma NT Play, você tem fantástica. ali uma série de conteúdos feitos intencionalmente para ajudar a que haja, inclusive, essa interação de família. Vamos dialogar a respeito desse tema? Isso. Vamos tratar dessa questão da nossa família a partir dessa cena, dessa proposta aqui? Então, acessa lá o nosso ntplay.com para você conhecer, por exemplo, os Mistérios de Olã. Já assistiu com sua família? Baixa o aplicativo também, viu? É, só facinho. colocar na lojinha. Baixe direto na TV mesmo, se quiser, se a sua TV tem essa função aí. E já aproveita e desfruta de tudo, até o Entre Família. Pode Isso assistir quantas mesmo. vezes quiser aí também. O que mais aqui pela frente como recurso de atrair seus Jogos filhos para o bíblicos. seu coração e para o Ah, coração jogos de bíblicos Deus? são fantásticos. Jogos bíblicos. Nós temos até aqui alguns exemplos, né? A gente vai dar um take ali para mostrar para vocês que talvez seja algo que Verdade. você tem em casa e Uhum. possa ser usado com a sua família com um modo de interagir com esses filhos e ganhar tempo junto ao coração deles. Verdade. Olha lá, alguns são até conhecidos, né? E Jogo se de não tem em memória. casa, para adquirir, fica algumas Quarteto. dicas, algumas ideias. E quarteto, bem conhecido, né? Muita gente já joga. Um novo jogo bíblico, Tudo a Ver, Nada a Ver, que também pode ser adquirido. Outros jogos aqui, ó, E esse vem que tem a trazendo estátua de Nabucodonosor. profecias, né? Esse daí é legal, né? Que vem explicando ali as profecias de Olha. Daniel, vem trazendo, né, o que significa cada Mas parte nesse ali momento está também. mostrando tudo a ver, nada a Ah, ver. isso, ó, Você Tudo já a Ver, jogou Nada a esse? Ver. Já joguei, esse é fantástico. Olha viu? ali o do Nabucodonosor. É, olha aí, ó, do Isso aí é Nabucodonosor. para ensinar profecia. Desmonta, né? Vai desmontando esse daí também, para a Aham. criança. Esse é da nossa brincar. diretora, Maíra. Legal. Deve Então, estar uma ensinando dica. profecia para o bebê dela. Uma dica interessante Lindo. nisso aí é que quando você vai ter crianças com diferentes idades, uma com conhecimento maior, outra menor da Bíblia, tem que tomar muito cuidado para dar uma chance para o mais novinho, dando dicas. Calma, espera um pouquinho. Quem que estava lá? Muito grande, várias cores. Começa a chutar indicações de que ele possa se localizar. Então, esse cuidado com a interação em família. Outra coisa interessante na sua sugestão, reuniu a família. O que nós vamos fazer? Um contestou. Não discute agora. Fala, tá bom, querido. Então nós vamos fazer do jeito que se gosta. Depois a gente conversa. Saiu da reunião, pega aquele em particular e fala, por que você não quis? E trabalha os porquês dessa criança, que são muito mais importantes do que o nosso porquê coletivo. Nós queremos jogar porque tá. Calma. Por que ele não quis? Não confronta aqui agora. Pega em particular, conversa com ele, deixa ele falar, aumenta as perguntas para que ele possa, como a gente fala, desembuchar, liberar o que está dentro, para poder ajudar. Desembuchar. Verdade. Tem mais um chegando por aqui. Grupos de discussão, isso é muito importante. A gente Fantástico. chama também de alguns pequenos grupos, né? Células, pequenos grupos ali, infantis. Inclusive em casa a gente fez um pequeno grupo da vizinhança lá para as crianças participarem, interagirem, Sabe estar que junto nesse ali, final de tirar. semana vai ter pequeno grupo até do Entre Família? Vai, garoto, ó que bênção. falta lá não. E aí? Isso é fundamental, né? Ter essa discussão entre eles mesmo, galera da idade deles, o que pensa. É isso que eu ia dizer, eu levanto os problemas, porque uma família pequena não tem muita gente para fazer isso aí. Então é importante já planejar os primos ou amigos para trazerem na idade equivalente, porque se você tem uma filha de 10 anos e um filho de 6, a diferença é muito grande. Então você traz uma amiguinha de 10, 11 para aquela lá e um amiguinho de 6 e você faz dinâmicas diferentes, mas todo mundo nessa interação de um pequeno grupo. Mas não esqueçam, família pequena não é problema, desde que você tenha a iniciativa de convidar alguém. Exato. Família grande, às vezes acrescenta só mais um, já está um time grande de discussão. E se nós pensarmos aqui em adolescentes, por exemplo, cabe trabalhar esse grupo de discussão dos temas que são pertinentes a essa faixa etária, com um mediador, o que se faz muito nas igrejas, mas que isso seja feito de modo interessante para que eles se envolvam e também tenham seus questionamentos atendidos, suas perguntas respondidas. Isso faz parte tanto para a família quanto para a igreja. Nesse grupo da Arleide, tem que tomar um cuidado adicional, no caso do adolescente. Raríssimas vezes o pai ou a mãe podem coordenar essa discussão. É melhor convidar um líder jovem da igreja, Isso. com quem eles tenham uma boa associação, e até eu como pai, eu posso indicar alguns assuntos, eu discutir isso lá com eles, que eu estou interessado. Mas se for pai e mãe, Mas se for pai e mãe, não vai funcionar. vai dar meio que uma briguinha de ou geração. fica quieto, não fala Fica nada. quietinho. Mais uma aqui.
É mais um passo dado, atividades práticas. Ah, isso é legal. Você sabe que eu estou vendo aqui nessa dinâmica, nesse modo didático de a gente pensar sobre a realidade, que muitas vezes vai haver ali uma mistura Uma do que se interação faz entre em elas. família e do que se faz em igreja, do que se faz do coração para atrair para o emocional, para a relação e do que se faz junto com isso para Deus. Porque todas essas atividades, se vocês perceberem, elas estão chamando para o coração dos pais, chamando para o coração da família, porque é ali que implica eu apresentar a Deus. Então, vai permanecer no relacionamento o segredo entre nós para que você chegue a Deus, não é isso? Por isso que antes o que foi feito sobre Deus, isto é um prêmio. E dependendo do que foi feito, isso é um castigo. Eu quero que você continue pensando sobre Deus. Você não vai jogar coisa nenhuma do joguinho A, B, C, D, que os pais sabem decor, pelo menos alguns, que a criança justamente escuta na escola e gosta ou tem curiosidade, e você vai contra. Esta hora, se a mensagem sobre Deus no cotidiano da família é negativa, isso é um castigo. Exato. Isso não é um benefício. Perfeito. Ele não vai para lá. Ou ele não vai, ou se vai, se emburra, fica sentado. Então, o ponto-chave é a relação pessoal, ela tem que anteceder o ensino da doutrina. Há uma necessidade básica das crianças que ninguém pode esquecer: senso de significado. Eu sou importante, meu pai me olha, me vê, minha mãe fala comigo, fala da minha beleza, da minha facilidade nisso, me ajuda nas minhas dificuldades, compreende as minhas dificuldades, ou me acusa, me condena e zomba junto com os meus irmãos uma dificuldade que eu tenho. Tempo, horário, lentidão, uma pessoa mete assim, derruba as coisas. Então, essas brincadeiras destroem a autoestima da criança. Ela não se vê respeitada, ela não se vê amada, ela não se vê protegida pelos adultos. O que ela representar de Deus para ela é uma falha enorme, porque Deus não a protegeu. Quem deveria proteger? O pai e a mãe que para ela o representaram, mas não fizeram. Percebem a grandeza disso? verdade. Isso é muito importante. Eu Você acredito, tocou, para mim, isso é a chave. é a chave total. Se nós pais conseguirmos ter uma relação sólida de amor, de confiança, de presença, enquanto está fazendo um arroz, vocês estão Isso. juntos porque é bom aquele momento de fazer arroz na conversa, na brincadeira, com limites, com sim, Isso, com sem não, dúvida. mas vocês estão construindo o relacionamento. Se um dia esse menino voltar para sair da igreja, esse menino nunca vai poder dizer que não tinha amor em casa. Ele não pode dizer que Deus não é amor, porque tem um pai e uma mãe que ama. Isso é a chave, né? Exato. Então, olha só, deixa eu lembrar aqui uma coisa, amigo, deixa eu combinar aqui, ó. Tem uns elementos aqui no estúdio com a gente, ó, ali nos cantinhos, tem um arranjo floral e tal, né? E aí nós estamos aqui nessa conversa do Entre Família. Eu acho que vocês só percebem que tem diferença no cenário se mostrar os detalhes, produção. Direção, as flores, olha, tá vendo ali esses elementos, esse pontiagudo ali, é um elemento que chama você para a revista Esperança. Esse cuidado nesses detalhes, nesses mimos aqui no nosso cenário é para chamar você para a linguagem da revista Esperança, que foi toda construída pensando nos nossos filhos. Esse assunto que nós estamos destrinchando aqui tem muito pano para manga se você entrar em contato agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Eu no Universo. Eu quem? Seu filho. Onde? No universo. Quem sou eu nesse mundo polarizado, cheio de ideias? Olha só que arranjo lindo. Isso tudo para celebrar esta semana especial de enfoque a conteúdos do comportamento e da espiritualidade que estão muito fomentadas na revista Eu no Universo. Se você não ligar agora para o 12 21 27 31 21, vai terminar a semana e a gente vai perguntar, mas e então? Para que serviu? Né? Então, nossa conversa aqui tem apoio na revista Eu no Universo. Você liga agora, nossa equipe está só assim, ó, esperando você ligar 12 21 27 31 21. Eu precisava dizer isso para reforçar o propósito desta semana e de um assunto como esse, porque Verdade. não respondemos a todas as perguntas. E lembrando Não tem também, como. Darlede, lembrando também que você não tem custo para pedir Não. essa revista, esse material, tá bom? Não tem custo, é só entrar em contato, faça seu pedido, vai receber na sua casa
e só dar aquele abraço no carteiro e dizer obrigado, tá bom? E dizer para ele pedir para os filhos dele também. Sim, mas lembrando que a Novo Tempo teve custos. Teve custo. Como o resultado dos Anjos da Esperança, que eu sou um deles com muito Olha que isso. muito orgulho. A gente sabe que isso tem um custo, mas que vale a pena, porque chega para as pessoas o conteúdo e não o custo do dinheiro. Não o boleto junto, Não, né? verdade, verdade, bem Boa. colocado. Tem um custo, mas os Anjos da Esperança já pagaram esse custo para que você receba gratuitamente Chegue aí nas na sua mãos deles. casa. Tá A bom? minha vinda é como Anjo da Esperança aqui, que todo mundo saiba. É verdade, mundo amado. saiba. Você doa o seu tempo para vir aqui. Dou E é com muito precioso. prazer. 2 horas de viagem para vir, 2 horas para voltar. Ainda pegou um baita de um acidente na estrada, muita chuva. É anjo. Há muitos anos que é Anjo da Esperança. Com a aqui graça de Deus, com muito orgulho. Amém. Último Vamos pro tópico último, aqui. próximo. Já chegando no final ali, ó, recebendo a coroa, estudos temáticos também faz toda a diferença, como esse que a gente acabou de trazer por aqui, né? Estudos temáticos. Parece-me que nas atividades nós três nos descuidamos. Por exemplo, a mãe gosta de mexer com flores, com horta, com terra. Então ela chama as crianças desde pequenas para participarem com ela. Uma criança pequena faz mais bagunça e dá trabalho do que ajuda, mas você está ensinando. Criança pequena que varre o chão deixa lugar sujo, mas ela está treinando. Então a gente acompanhar, agradecer por que fez e corrigir depois que ela não vê, é um treinamento imprescindível, fazer atividades juntos. Aí quando você convidar um adolescente para fazer, ele não quer fazer, daí você fala, pai, vai você e faz. Ah, não, sem você eu não vou, porque você me dá umas dicas. Eu falo para mim até hoje, e é verdade. Falo, filho, você tem umas ideias que eu não tenho, você é melhor que eu nisso, vamos comigo. Tá bom, pai, bora aí. Então, quer Pegou dizer, pelo coração. a minha fraqueza faz ele ficar gigante. Exato. Né? Eu não sou o dono da verdade em todas, naquilo, nada, nenhum. Mas eu faço ele perceber que ele é grande naquilo perto de mim. Então, acho que isso ajuda bastante. São Eu vi um dicas. videozinho de um papai que estava com o carro atolado e aí ele incentivou o filho a ajudar a empurrar. E alguém foi lá e liga o carro e o menino fica pensando, eu ajudei o meu pai a desatolar o carro. Era um bebezinho, criança pequenininha. feliz da Coisa Faz linda. toda a diferença, né? Felicíssimo. Verdade, muito bom, muito Então, bom eu mesmo. queria tocar em 2 pontos com você antes que a gente esqueça e passe. Segura aí, que a audiência está clamando para te ouvir, mas a diretora está desesperada pedindo Depois do intervalo. intervalo. Até já. É De volta. agora que a gente quer ouvir você. Ouvir, né? É. Vamos para as Ler o interações? seu recado. Vamos lá para as interações, já chegando por aqui, começamos com a Sara. Olá, boa tarde, Sara. Minha filha tem 21 anos e não é comprometida em ir aos cultos. Conhece a verdade e estou sempre orientando, mas ela se envolve muito com outras coisas. O que fazer? Pois não quero ser taxada como extremista. E agora, doutor, quando você sente que seu filho está se desviando um pouco, como você chegar junto ali para Vamos conversar e não separar ser esse 2 extremista? preocupações para ajudar a Sara. Uhum. Número 1, estou preocupado porque ela não vai à igreja ou estou preocupado com a minha filha? Separa essas 2 preocupações, já fica ótimo. Se preocupe com a sua filha e não com a igreja. A igreja, como bem disse a Darleide, é muito mais a reputação. Ah, minha filha não foi... Não. Deixa a igreja, ela vive por si mesma, cuida da sua filha. Como é que se cuida dela? Se na hora que se convidar ela não quiser ir já com 21 anos, você tem que respeitá-la e usar o termo dos americanos quando se despedem. Take care, cuidado. Te cuida, filha. Ou então, I love you. Também é uma coisa que o americano fala muito. Fala e vai embora, deixa ela na sua. E não fica ligando à igreja. Daí, não faz nada. Agora, num outro momento, não naquele. Não fica também em volta da igreja, conta tudo que foi no sermão e quer levar para... Ou então já vai no online e fala, filha, você precisa ver. A gente faz muito disso, eu estou me colocando junto, tá? Eu não sou ET, eu sou da Terra. Então, quando esta filha, num outro momento, se for falar, não fala sobre o culto. Se ela perguntar, e também, como é que foi o culto? Foi legal, o louvor estava muito, muito vibrante, maravilhoso. Foi realmente, não, pena que você não estava lá. Ai, não é isso que tem que dizer. Não fala pena que você não estava lá. Gostei muito de estar lá, filha. Realmente gostei. Senti sua falta. Eu senti sua falta. Isto é, eu não estou precisando que você escute aquilo porque você está perdida, mas eu gostaria da sua companhia comigo. Olha a diferença. A diferença é enorme. Então, começa com esse... Tira a preocupação da igreja e coloca na sua filha. E ouça-a. Pergunta... E, por falar nisso, qual que é a sua dificuldade? Me faz saber.
Às vezes é aquela igreja, às vezes é o programa e às vezes é um trauma que ela tem da minha ação como mãe, como pai, quando insistir forçando. Talvez. E às vezes também, no Edemar e Abinal, enfim, amigos, às vezes também é a distração. Nós convivemos com uma geração e nós somos afetados também pela distração. Tem muito da nossa juventude distraída com qualquer assunto, qualquer tema, qualquer prazer, qualquer vontade, e que a igreja não ocupa esse espaço que a leve a considerar a espiritualidade como algo que caiba a ela neste momento. Isso é uma realidade que a gente também precisa considerar. Mas né? tem uma lição interessante. Se distrai, é porque algo que eu estou querendo que ela tenha não a atrai. Presta bem atenção nisso. Como é que eu transmiti a fé para o meu filho? Hoje, eu quero que os pais saibam que da idade adolescente em diante, a fé que sustenta é a comunhão individual que a criança faz. Eu devo estimulá-lo a ler a Bíblia do seu jeito, com o seu tempo. Eu tenho que estimulá-lo a ter um contato com Deus por si mesma, porque desta atração da palavra de Deus, da vida espiritual, que ele vai se sentir atraído mais do que aquele. Essa história da consciência, que ele não se sente bem na distração, é porque ele está muito bem na comunhão. Se ele não estiver bem na comunhão, a distração nunca vai ser peso. O que é isso, mãe? Satanás conseguiu distrair a dona Eva, sim, bonitinho, viu? Foi. Encantadinha. Oh, uma serpente falante comigo. Tem serpente falando na cabeça dos filhos da gente, até da Tem gente por aí. também. Verdade. Maxwell Sampaio participando com a gente. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Maxwell. Amo esse programa. Para mim, é o melhor da Novo Tempo. Que Pô, linda. coisa boa. Obrigado. Que bom hein? que a gente está aqui. Verdade, hein? Tem um filho de 11 anos e ele não quer de jeito nenhum saber da igreja e fazer o culto familiar. Muitas vezes eu obrigo ele a fazer o culto e ir à igreja. Aí vai uma pergunta: será que estou errando em obrigá-lo? Pois penso que devo fazer isso, porque ele ainda não tem idade para decidir. Ou devo deixá-lo à vontade para decidir? O que eu devo fazer para tornar os cultos atrativos? Será que estou errando em alguma coisa? Olha, Nossa, esse ponto... só as perguntas da Maxwellia já dá um programa do Entre Famílias. Mas vamos lá, ela colocou em pontos muito importantes. Parabéns por sua preocupação, parabéns por sua preocupação, você está no ponto certo. Vamos fazer rapidinho, porque tem muita gente na fila. Veja só, o culto familiar não pode passar, em hipótese alguma, nem que o profeta Elias apareça, não pode passar de 10 minutos. O culto familiar não pode ser uma leitura seca. É melhor uma leitura curta, comentada, discutida. O que você pensa, o que você acha. E você, o que acha, compartilhado. Melhor do que uma leitura. Tem um casal, tem uma família que decidiu ler O Grande Conflito no culto, com 2 adolescentes. Eles leem no mínimo uma página e meia. Não primeiro que o conteúdo do livro já é pesado. E nesta dose fica mais pesado. Então, vamos dinamizar isso aí. Hinos de louvor quais? Pais não gostam de hinos mais agitados, mais vibrantes, mais animados. E em nome de zelar pela música, música não se discute, tá? Não vamos trazer para a baila, que isso não é uma boa coisa. Mas vá para eles. Pergunta, o culto não é para atraí-los? Você tem dúvidas da sua fé em Jesus? Não. Então não é para você. Seu marido também? Não. Então deixa para lá, vê com eles. O que eles gostam? Escolha os hinos que eles gostam, cantem com eles. Se vocês virem que tem várias escolhas, já separa um hino para hoje, outro amanhã e outro depois. Canta o hino, a oração. Ou pede para eles fazerem oração, faz uma oração objetiva. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, abençoa-nos agora ao meditarmos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Não põe comportor, evangelista, pai, avô, doente, hospital, isso não é a hora de fazer essa intercessão, é só por aquilo ali, oração curta, hino que eles preferem, cantem bastante, cantem com eles, façam uma dinâmica, ok, salvou o interesse do culto. Agora para a igreja, veja só, isso é importante o que ela falou. Ela falou, ele não tem idade para decidir. Ele tem 11 anos. Eu tenho que fazer uma correção para ela aqui. Ele tem idade para decidir. Ele não tem maturidade para ficar sozinho. Isso eu concordo. Mas ele tem idade. Então o que eu faço? Fora do dia do culto, eu converso com ele. Meu filho, vem cá. Eu percebi que você não está interessado. E quer saber, alguma coisa deve estar te incomodando. Parta do pressuposto que ele tem razão, e não do contrário. Porque eu acho que o diabo está pondo na sua cabeça, os seus amigos, você já está se pervertendo, e eu quero te dizer uma coisa, para o mal eu não vou deixar você ir. Ah, mas vai, você não vai conseguir impedir. Então é melhor que esse discurso seja jogado no lixo. Começa de novo. Fala, filho, alguma coisa deve estar te incomodando. E se te incomoda, me incomoda. Eu estou interessado em saber. Conta para mim. Não vai contar a primeira vez, já estou avisando. Não vai contar a primeira vez.
Segunda vez, talvez também não, depende da personalidade dele. Mas insista com ele, me interessa saber o que se vai. Agora, para você concluir, se ele não falou nada, e eu terei que levá-lo, filho, é o seguinte, eu te respeito e por nós deixaríamos você em casa para respeitar a sua vontade, porque nós não podemos forçá-lo a seguir a Deus, mas é uma responsabilidade que não foi nos dada de deixá-lo em casa. A nossa responsabilidade é estar com você. Então eu peço, por favor, faça uma carinha de anjo para nós, vá junto conosco, seja que é um esforço, eu sei que é um esforço, mas vamos conosco, porque eu e o papai, a gente não pode perder o É uma questão até legal, né, Demar? É, exato. É como se fosse para nós um alimento estar na igreja, mas filho, a gente respeita vocês, só que não dá para deixar em casa, tá? Então, se me perdoa, vai junto. E continua a conversa depois. O que te incomoda? O que é o problema? Fomos nós que passamos mal a religião? Conta para mim. O jeito que o papai fala, o jeito que a mamãe fala, coerência, incoerência. Teria aqui, eu disse, nós temos um programa aqui, não dá agora. E eu quero também somar, considerando que é família, tem limites, tem regras e tem combinados. Então, assim, a depender dessa família, de como ela traça esse movimento familiar, também inclui-se dizer, filho, é que assim, uma das regras da família, dos combinados da nossa família, é que a nossa família vai à igreja junto. Porque muitas vezes também a gente vai considerar, aliás, deixa de considerar que essa família segue princípios. Sim. Bem colocados, amorosos, gentis, mas firmes. Não, Só não gostaria é que faz parte da tradição, do costume, da prática da nossa família e da igreja. Então, assim, mamãe não vai forçar, papai não vai forçar, que você tem que fazer, que você tem que ir à frente, tem que participar, de cantar. Mas, assim, nossa família está juntinho. Só somando ao seu discurso para entender essa construção. Ela não deve aparecer em primeiro lugar. E eu tenho medo da lei de que o pai zeloso, normalmente ele acha que essa declaração, nós temos normas, nós temos regras, seja o principal. Não, o principal é o seguinte, eu respeito a sua vontade, eu sei que você tem que ser respeitado, alguma coisa está te incomodando, num outro mundo, e nós temos regras. Assim como nós temos a hora de voltar para casa, você não pode ficar lá fora, conosco. O dia que se formar a sua família, você vai formar as suas regras. Isso. Mas ela está em segundo plano. Se eu tivesse tempo, eu discordaria, porque assim, essa autoridade dos pais que você defende plena, eu o conheço há anos, tá, gente? Você aqui é um profissional completo, um pastor, enfim. E é assim, você sabe que isso vem embutido no nosso discurso. Pai e mãe põem os limites desde cedo e aquilo flui, né? E é deles a responsabilidade. Nossa, não tem então, como. Perfeito. Vem aqui. Tem mais. Isso para dizer mais da Eliane, agora vai contar para a gente de testemunho até. Sou adventista de berço, eduquei meus filhos na igreja, participando de aventureiros e desbravadores. Minha filha fala que foi uma das melhores fases da vida dela. Ela é tranquila e ótima filha. Hoje eles não vão à igreja, mas eles são filhos maravilhosos, carinhosos e sempre me respeitaram. Enfim, os amo demais. Só oro por eles, o segredo é orar e amar. E sempre falo com eles, Deus te abençoe e te guarde. E eles respondem... Amém. Olha só, maravilha, parabéns. Amém, parabéns, obrigada, Eliane. Eliane, amando e respeitando, muito bom. Não tem nem o que falar. Meus amores, ainda tem tempo, produção? É na despedida? 3 minutinhos para encerrar eu o vou programa. te dar 1 minuto. Você empresta 1 minuto para ele do por seu favor. tempo? Para você se despedir. E o que você queria dizer, enfatizar? Tá ok. Eu considero que nós temos uma dificuldade muito grande, que é na maneira como que essas famílias cujos filhos saem, que não é como a Eliane, ela os recebe bem e diz, Deus te abençoe. Famílias que têm filhos afastados recebem mal, ou já recebem com o rosto fechado. Eles lembram uma tristeza. Essas famílias mostram para o filho que eles lembram uma tristeza. Isso não é legal, porque essa criança, esse jovem, esse adulto, ele vai pensar, olha só, eu nunca fui tão importante para minha mãe e para o meu pai como foi a religião deles, a igreja deles, os costumes deles. Isso está acima de mim. Nunca uma coisa que me colocou em segundo plano, para mim vai ser valorizada. Então, esses pais precisam receber com alegria, com entusiasmo, com acolhimento, abraço, envolvendo em conversas. Não toquem no assunto religioso, só falem assunto que eles querem. E no particular, no intervalo, eu estava contando para vocês que meu filho disse, pai, sobre esse assunto eu não quero que você fale para mim, que eu já sei. Eu falei, tá bom. Mas eu disse assim, ficou aberto, o dia que ele falar, eu falo. E ele falando comigo, toda vez que ele fala, eu respondo
as questões espirituais e ele reage bem. Mas ele quer o respeito de que quem está na responsabilidade de ter esse direito é ele, não eu. Porque eu já estou cansado de desejo que ele seja igual eu, se aproxime, faça isso, faça aquilo, mas ele não. Então, eu preciso ter o amor, a paciência, a tolerância de deixá-lo revelar. Então, esse cuidado na recepção dos filhos. Outro ponto são os oficiais da igreja. Qualquer igreja, batista, presbiteriana, diáconos todos têm, anciãos, bispos, presbíteros, enfim, essas pessoas são os que mais machucam os filhos. Até pastores, porque em nome da reputação que eles representam, eles fazem os filhos passar por um pedaço terrível. A salvação deles é tão individual como de todos os outros. Quer dizer o seguinte, falo com autoridade, porque de certo modo, no começo da minha vida com os meus filhos, eu errei nesse processo. Eu fiz mal e me arrependi, confessei para eles, eles me ouviram, me perdoaram e eu tive tempo, com a graça de Deus, de fazer uma reviravolta muito grande, mas eu gostaria que tivesse sido mais cedo, quando eles eram ainda pequenininhos e eu não pude. Mas você, paizão, e aquela amada que está aqui Seja te louvado. acompanhando. É uma joia. Quantos anos de casado? Fizemos essa semana 48. Ai, Vamos comemorar hoje. Coisa Aqui. comemorar hoje. Que legal, Lindos, parabéns. lindos. Obrigada, meus amores. Muito obrigada. Muito bom ouvi-lo mais uma vez. Seja E amanhã nós continuamos nessa jornada. E você conta, Binal, o que vai ser amanhã? Amanhã, o tema de amanhã, sopra aqui para mim, por favor, diretora. Tema de amanhã, como lidar com a dor e o sofrimento, que tem a ver com o pecado, né? Que vem trazendo aqui na nossa revista. Ela soprou direitinho, eu peguei o embalo aqui. Não perca amanhã então, tá? O nosso programa é Semana Fantástica, falando sobre eu no universo. E se não pediu a sua revista ainda, faz o quê? Peça agora. Entra em contato com a gente aí, ó, agora. E peça já a sua. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Liga para a nossa equipe. Lembrando que você recebe gratuitamente aí na sua casa esse material para você entregar para os seus filhos, estudar junto com eles. Está aprendendo com a gente aqui? Então passa esse conhecimento para os seus filhos. Vão surgir dúvidas e você, com a ajuda de Deus e Espírito Santo, vai conseguir trazer as respostas. E claro, a gente não precisa saber tudo, mas a gente vai orando, buscando a compreensão divina e a gente vai sim aprendendo cada vez mais. Mas, ó, fica ligado com a gente, amanhã não Eu perca posso o ler um nosso texto programa. da Bíblia, que eu estou assim com uma coceira aqui que eu não li Menino, o acho que tem texto. 30 segundos. Como é que eu faço isso? 30 segundos. Olha, olha Como é só. que eu- Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, falam sobre isto. Não- O 21 diz, pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Pronto. Só isso. Aê! Ai, eu tava, ai meu Deus, vai dar tempo. não Obrigada, vai? meu amor. Tempo. Pais, não desanimem seus filhos e nem se desanimem. Que Deus os abençoe. Até amanhã. Muito bom ter sua companhia. Tchau.